Perdi meu Instagram com 300 mil seguidores, fiquei muito tempo sem falar sobre isso e hoje eu resolvi fazer uma Maquia e Fala, desabafando sobre isso com vocês, porque tem coisa que a gente não pode deixar debaixo do tapete, né? E eu quero voltar a gravar conteúdos, comprei um microfone chique, tô aqui na minha casa, gravei videozinho de perfumes agora, então eu acho que faz sentido eu colocar um ponto final nessa história e para eu colocar um ponto final nessa história, talvez um ponto final, um ponto e vírgula, eu preciso falar sobre ela com vocês. Bom, vamos lá. Eu vou começar. Eu não vou me delongar sobre os produtos, tá, gente? Até porque é uma maquiagem de dia a dia. Se tiver alguma coisa que vocês gostem aqui, me perguntem aí nos comentários, enfim, para eu falar para vocês sobre o que eu usei na minha pele. Para quem não me conhece, né, que eu acho que se você tá aqui, você tem que me conhecer, porque esse perfil aqui ele é muito pequeno. Mas para quem não me conhece, eu sou a Flávia, eu sou enfermeira, eu sou criadora de conteúdo digital também, pelo menos era, né, antes de ter o meu Instagram tomado. E eu fiquei conhecida nas redes sociais porque eu participei de um reality em 2022, que foi Casamento às Cegas, segunda temporada, que está na Netflix. Se você não assistiu, assista. Eu participei, eu me casei, eu vivi todas as emoções do reality, né, inclusive a separação. É, linda. Então, se você não sabia disso, vai lá saber. Mas eu acho que é impossível você não saber disso se você me acompanha aqui. Bom, então eu fiquei conhecida nas redes sociais através dessa minha experiência de participar de um reality show. E por meio dessa experiência aí, eu comecei a trabalhar com redes sociais também, tá? Então é importante que vocês saibam que eu nunca fui apenas uma profissional que trabalhava com a internet. Então eu sempre tive isso como um adicional. Só um minutinho que eu vou buscar aqui uma base, porque estou sem base aqui no meu recinto atual. Bom, então, conversa vai, conversa vem. Eu tive a minha rede social, né, que foi um ganho do programa, né, então assim, a gente não ganha dinheiro, tá, gente, com o programa, mas eu usava a minha rede social a meu favor. Em que, às vezes surgia publicidades, né, assim, eu fiz publicidade de cabelo, né, uma vez que eu tenho um cabelo que é propício para isso, um cabelo crespo, enfim, e esse mercado é um mercado que demanda, então eu fiz publicidades para o meu cabelo. Eu sou apaixonada por perfumaria, então eu tava falando muito sobre perfumes e isso estava me rendendo ganhar perfumes de marcas. E além de ganhar perfumes de marcas, eu também estava com uma parceria com uma empresa específica de perfumaria em que eu ia ganhar um percentual em cima das minhas vendas. E aí, em paralelo a isso, porque ninguém que trabalha com internet no Brasil pode se dar o luxo de viver só de internet, a não ser que seja um influenciador grande, né, que ganha bastante dinheiro, eu tenho um trabalho extra, né? Eu sou enfermeira, uma enfermeira de boníssima qualidade, modéstia à parte, sou enfermeira, tenho minhas especializações e trabalho como professora na minha área. Então eu sempre tive esse meu trabalho de internet em paralelo, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito, eu sempre gostei desse universo aqui de comunicação, né? E isso se contrasta muito com quem eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente eu não sei se eu diria tímida hoje em dia, talvez eu seja introspectiva, sempre fui mais sozinha e tal, mas bastante comunicativa, sempre gostei de me comunicar, né? Tanto que os meus trabalhos todos giraram em torno disso e tudo que eu tive sucesso na minha vida teve mais a ver com a parte comunicativa. Então eu tinha o meu trabalho em paralelo e um dos meus trabalhos é com estética. Eu me especializei em enfermagem estética e, obviamente, o Instagram, como uma ferramenta, uma rede social, funcionava para mim, como funciona para todo mundo que usa, como uma vitrine dos meus trabalhos. Quais trabalhos? Botox, por exemplo. Hoje eu acabei de postar o meu resultado de toxina botulínica, preenchimento de bigode chinês, preenchimento labial, tudo o que eu ia aprendendo e ia colocando na prática, né? Eu ia executando no meu perfil do Instagram para chamar a atenção e atrair clientes para mim, uma vez que o Instagram ele é uma ferramenta que te dá trabalho esporadicamente com publicidades, né? Então, apesar de eu ter esse contrato nascendo com uma empresa de perfumes, de eu ter essas possibilidades de publicidade, elas não são recorrentes, né? É muito difícil você ter um contrato que vai te pagar mensalmente um valor em rede social, né? Você é PJ nas redes sociais, você não é uma pessoa CLT, você não tem um salário fixo
E, infelizmente, a gente precisa de salário fixo para sobreviver, né, gente? Em São Paulo, onde a maioria de nós que trabalhamos com redes sociais vivemos, porque dizem que é o lugar das oportunidades, o custo de vida é altíssimo. Então, a gente precisa ter essas outras estratégias para ganhar dinheiro. Eu tô fazendo esse disclaimer aqui para vocês entenderem que o Instagram, ele não era a minha principal fonte de renda, mas ele era e é ainda, porque eu tenho um Instagram extra que eu ainda estou utilizando, uma ferramenta, uma vitrine onde eu exibia os meus trabalhos. E em decorrência de eu exibir esses trabalhos, surgiu uma oportunidade, né, na nossa área de estética, de trabalhar auxiliando quem está em processo de gerenciamento de peso. Então, eu fui uma das pessoas que foi paciente nesse processo, né? Vocês acompanharam aí que eu perdi 12 quilos em uso de canetas emagrecedoras, né, de medicamentos para emagrecer, né? Então, eu nunca menti isso aqui, contei como foi o meu processo. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar isso no meu perfil, obviamente, eu agarrei a oportunidade, né? Muitas pessoas querendo fazer esses tratamentos e eu, como profissional da área da saúde, tenho o direito de orientá-las sobre o uso do medicamento, né? E aí comecei a trabalhar em parceria com o laboratório que produz um desses medicamentos emagrecedores. Eu não sei se eu vou falar o nome aqui para não desmonetizar, sei lá, ou não chamar atenção negativamente para esse vídeo, mas é um dos que estão mais famosos aí, que vocês conhecem aí, dos emagrecedores. E eu comecei a trabalhar e eu fiz um vídeo postando, explicando sobre o que eu trabalhava e colocando o contato do meu Instagram, do meu WhatsApp profissional e dizendo, eu trabalho com isso, custa tanto, se você quiser, eu te auxilio nesse processo aí de gerenciamento de peso, né? Que é algo que eu posso fazer uma vez que eu sou enfermeira, graduada, com 3 pós-graduações, sendo uma delas em dermatologia estética, que me permite trabalhar com gerenciamento de peso com diversos ativos, com diversos produtos, e que eu trabalho em parceria com médicos, né? Então, uma das coisas que está prevista no nosso código de ética é que a gente não pode fazer nenhuma prescrição, a gente não pode administrar nenhum medicamento em ninguém, uma vez que a gente não tem uma prescrição médica. E isso estava posto, inclusive, quando eu divulgava o meu trabalho, né? Então, é um medicamento, precisa de prescrição médica, eu tenho um médico para indicar, eu tenho um médico que trabalha em parceria comigo e com o laboratório, enfim. E aí, eu vou chegar já no cerne da questão para vocês, porque na época eu postei um vídeo chorando e tal, porque eu fiquei bem impactada, né? Ainda estou, né? Ainda tenho os resquícios desse acontecimento. Mas aí na época eu postei isso, explicando isso, sendo muito responsável, né? Uma coisa que o Instagram deixa muito a desejar em muitas coisas. Uma delas é que ele não permite que nós, profissionais de saúde, coloquemos lá o nosso número de registro e que esteja na nossa bio, assim, profissional de saúde credenciado em tal conselho, sabe? Que eu acho que isso daí seria excepcional para que a gente se livrasse de certas mazelas. Então, basicamente, o Instagram entendeu que eu estava fazendo algo que não era dentro do que eu posso fazer em lei, o que é completamente injusto, né? O que é completamente injusto. E o Instagram me deu um aviso de retirada do post, eu removi um post, mas aí eu fiz um outro post com outro nome de medicamento depois. Eu fiz outros posts, outras postagens, uma vez que eu acompanhava vários profissionais de saúde, médicos e outros que falavam da mesma coisa, postavam as mesmas coisas e que o perfil tava lá, super ativo. E aí, por um motivo que eu não sei, o Instagram derrubou a minha conta. Não sei se eu fui denunciada, o que aconteceu, enfim, também não vem ao caso o que causou. Eu sei que a minha conta foi derrubada de forma absolutamente injusta, sem nenhum... E aí eu pude recorrer, né, porque eles desativam inicialmente, e aí você recorre, e depois de recorrer eles me deram uma resposta de que a decisão era definitiva e de que eu não teria mais o meu Instagram. E aí é que mora a questão que me fez querer gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque agora eu quero voltar a gravar vídeos, né? Eu fiquei, desde que isso aconteceu acho que no final do ano passado, ou quase no final, ou bem no final, não lembro. Mas eu fiquei péssima no sentido de achar que foi muito injusto comigo. Eu perdi uma rede social que eu valorizava tanto. O meu Instagram, ele não era só um Instagram que eu fazia trabalhos e mostrava os meus trabalhos na área da saúde. Apesar de sim, eu precisar fazer isso, porque é uma vitrine do meu trabalho e eu preciso trabalhar, né? É isso que eu quero, trabalhar
e utilizar a minha rede social para fazer os meus trabalhos de forma honesta, de forma que não fere os princípios éticos da minha profissão. E eu achei extremamente injusto eu não ter possibilidade de me posicionar, eu não ter possibilidade de explicar que o que eu estava fazendo era dentro da lei, que o meu trabalho é legal e que eu não estou fazendo nada que fira a minha profissão. E ter o meu Instagram tirado de mim, né? Eu fiquei muito tempo fingindo que, é isso, né? Era isso, o meu Instagram, ele não me dava muito dinheiro mesmo, eu fazia uma publicidade aqui, outra ali, mas a verdade é que eu não perdi só um Instagram de dinheiro, eu perdi uma rede social de uma vida, né? Então, a minha rede social em que eu postava os meus conteúdos bestas, era onde eu me comunicava com as pessoas que gostavam de mim. Eu tenho o meu Instagram, eu tinha o meu Instagram Flávia Queiroz Oficial, desde muito antes de participar de Casamento às Cegas, gente. Eu já tive esse Instagram quando eu tentei participar de um reality de música, era a mesma rede social. Com uma história, com todas as minhas histórias, com a história do meu início de relacionamento, que é o relacionamento que eu tenho agora. Eu não tenho as mensagens que eu comecei a trocar com o meu namorado, por exemplo, sabe assim? E tudo isso foi perdido assim, sem a menor possibilidade de eu me explicar. Obviamente, né, eu tive pessoas que se propuseram a me ajudar, né? Tive uma seguidora queridíssima aqui, que o noivo dela, advogado, falou, não, ela estimulou ele, né, a me ajudar. Olha, não, eu gosto muito da Flávia, tentar ajudar a Flávia, e eles tentaram, eles estão tentando ainda, tá? Então a gente tá trabalhando nisso na forma legal possível, né? A gente teve uma vitória, uma pequena vitória agora, que assim, eu digo que é uma pequena vitória porque nós ganhamos uma multa, né? Eles pagaram uma multa porque a juíza tinha estabelecido um tempo para eles restabelecerem a minha conta e o Instagram, a Meta, não restabeleceu a minha conta. E aí o Facebook me pagou uma multa de R$5.000, que faz um total de zero diferença, assim, porque R$5.000 é nada perto do que eu poderia ter se eu tivesse o meu Instagram de volta, né? Como minha vitrine de trabalhos, como minha vitrine pessoal, né? E agora eu tô, de verdade, gente, para além das questões da vida pessoal em São Paulo, de ser uma pessoa da geração millennial, que eu quero muito falar sobre isso aqui com vocês, né? Que tem muitas questões relacionadas a trabalho, a sucesso, a etc. Isso daí me deixou muito mal mesmo, assim. Afetou muito a forma como eu vejo as redes sociais. Meu cachorrinho ali atrás para vocês. Oi, Tico! Fala oi, Tico! Oi, Tico! Tico! Olha ele aqui. Olha ele aqui. Oi, neném! Oi, neném! Fala oi, neném! E para além das minhas questões pessoais já de vida, né, de Flávia, etc. Essa questão do meu Instagram, eu tentei fingir que não, né, que a gente tenta fingir que não, mas isso me afetou muito. Eu fiquei muito triste porque eu perdi uma rede social que eu valorizava muito e que não foi fácil conseguir, tá? Não foi fácil conseguir. E além de perder uma rede social que não foi fácil de conseguir, eu perdi contato com pessoas que gostavam de mim, né? Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pra minha maquiagem, tá, gente? Mas assim, eu tinha muitas pessoas que me acompanharam em Casamento às Cegas e que falaram comigo assim, Flávia, eu gostei muito de você, eu gostei muito do seu posicionamento, o seu posicionamento me ajudou a me posicionar. Foi muito bom ver como você se posicionou diante de uma situação de um relacionamento X, que agora não vem ao caso, que isso daí já acabou há muito tempo, mas assim, só para vocês entenderem a grandiosidade do perfil que eu perdi. E isso me afetou muito, de fato, né? Obviamente, eu sou um pouco, como tá em alta, né? Eu vou falar desse filme que tá em alta. Eu sou um pouco Miranda, de O Diabo Veste Prada, que apesar dos intempéries aí da vida, das coisas difíceis, vai continuar trabalhando, porque é isso, eu tenho que trabalhar, dane-se, eu tenho que fazer as minhas coisas. E eu sou muito grata à minha vida, a Deus, às pessoas que me rodeiam, a minha mãe principalmente, ao meu namorado, que Deus é tão incrível comigo que acontecem coisas ruins, né? Como a vida de todo mundo, a vida é sofrimento, como diz o meu namorado. Mas apesar disso, né? Eu tenho sempre coisas legais acontecendo em concomitância, assim, né? A vida não é coisa ruim, a vida tem coisas ruins e tem coisas boas ao mesmo tempo, né?
Então eu tive aí nesse mesmo tempo a possibilidade de continuar o meu trabalho no meu trabalho formal, que é um trabalho que eu amo fazer, que eu faço com muito carinho, que eu faço com muito amor, né? Apesar de que, né, é um trabalho, mas é um trabalho que pra mim, gente, eu sou professora e assim, eu amo meus alunos, acho que eles nem sabem o tanto que eu gosto deles. Eu gosto muito da troca, eu me sinto muito feliz, faz muita falta pra mim quando eu não tenho contato com meus alunos. Nossa, eles fazem muita falta pra mim. E apesar de todo essa questão, né, com a minha saúde aí mental, por ter perdido a minha rede social, eu tenho conseguido vencer isso aí com o auxílio divino, com o auxílio divino e com algumas outras estratégias aí, né, que são a gente vai utilizando o que dá, né? Vai lá, dá uma meditada, dá uma saída, dá uma viajada, e que bom que eu tenho recursos para lidar com isso, né? Enfim, eu acho que essa medida do Facebook foi absolutamente injusta comigo, absolutamente injusta. Vejo outros, e esse ponto que eu digo para vocês de ser injusta não é porque eu sou a pessoa mais especial do mundo, não. É porque eu não estava fazendo absolutamente nada que não era da minha competência, absolutamente nada que eu não pudesse fazer. E existem inúmeros profissionais que fazem exatamente o que eu faço e que mantêm as suas redes sociais, porque eles também não estão fazendo nada de errado. Eles estão divulgando o trabalho deles numa vitrine, numa rede social, né? Numa rede social em que eles têm um número X de seguidores que eles conseguiram por mérito deles. A mesma coisa que tinha acontecido comigo, que aconteceu comigo. Aquelas pessoas, eu tinha 300 mil seguidores no meu perfil, e aquelas 300 mil pessoas, elas estavam lá porque elas gostaram de algo que elas viram em mim. E por isso elas acompanhavam o meu trabalho e seriam possíveis clientes, como já foram. Eu já lancei curso de cuidador de idosos aqui de final de semana, que teve muita gente. Eu lancei curso gratuito de cuidador de idosos, que me rendeu, um curso gratuito de cuidador de idosos, que me rendeu mais de 800 alunos em live. Então tudo isso eu fazia com o meu perfil. E eu não tô me dando por vencida. O Daniel, advogado, ele tá correndo atrás disso, gente. Então saibam que eu não vou me dar por vencida aqui. Mas eu tô expondo que eu estou muito triste, que isso me fez dar uma pisada no freio e que isso me fez parar de gravar e que isso me fez reduzir a minha produção de conteúdo para que vocês saibam que as coisas elas acontecem com um porquê, né? Elas não acontecem do nada, né? Eu sigo trabalhando, eu sigo com pessoas maravilhosas na minha vida. Eu citei aqui a minha mãe, eu citei o meu namorado, mas tem o Felipe, um grande amigo e grande incentivador, que sentou comigo um dia e falou assim: Flávia, você perdeu 300 mil seguidores, mas o que você tem agora? Você tem 10? Então vai divulgar seu trabalho para 10, e que foi assim de uma importância ímpar na minha vida, que às vezes as pessoas elas falam, agem, fazem coisas que elas não têm ideia da dimensão que isso tem na nossa vida. Então não vou chorar porque eu já estou bonita, maquiada, né? Mas é isso, espero ter forças para vencer a minha, isso aqui é um desabafo, tá, gente? Para vencer também as minhas questões, né, de procrastinação, para conseguir trazer conteúdos aqui para vocês, né? Eu tenho um talento que Deus me deu nato, tenho dois, tenho muitos, mas tenho dois maiores, que são a comunicação e a empatia. Eu preciso trazer esses meus talentos para cá e fazer com que eles virem coisas boas para a vida de vocês e também para a minha, porque eu não posso mentir para vocês. Eu preciso ganhar dinheiro, porque eu moro em São Paulo. Então é isso. Se vocês me virem mais por aqui e tiverem a oportunidade de me ajudar a compartilhar meus vídeos, compartilhar meu perfil, sei lá, eu tô com um perfil no Instagram agora que é Flávia Queiroz Esteta, que é onde eu tento mostrar mais meu lado profissional, mas como eu tô sem o meu outro perfil, que era Flávia Queiroz Oficial, né, que foi tomado de mim pela Meta, né, como se eles tivessem esse poder, porque eles têm, né, porque a Meta é deles. Mas eu compartilho também coisas minhas, assim, né? Besteiras que eu gosto de rir, com as pessoas que eu gosto, porque isso faz parte de mim. Comunicação sempre fez parte de mim e eu preciso disso daqui para ficar viva. É isso, né? Tem coisa que a gente precisa para viver, né? Oxigênio
e o meu contato com as pessoas que me acompanham, que gostam de mim, apesar dos pesares da minha existência e de como eu sou. Então é isso. Vou fazer uma última alteração aqui na minha maquiagem, que eu acho que vai ficar bonita pra vocês verem. E só um minutinho. Nossa, eu tô feliz que eu tive memória, tá, gente, pra gravar esse vídeo, porque eu tava até há pouco tempo, eu tô com uma coleçãozinha minha aqui de miniaturas de perfumes, que eu tô querendo gravar pra mostrar pra vocês também, mas acho que não vai dar tempo de gravar tudo isso hoje, porque eu preciso comer. Ó, esse lápis aqui é um lápis pra olhos marrom quente, da Vult, que a minha mãe me deu de presente, mas é aquele presente de mãe que ela compra com o seu próprio cartão, sabe? Mas olha isso daqui, é que eu gosto muito desse efeito na boca. Até esqueci dele hoje. Olha como ele é mais frio, apesar de dizerem que ele é quente. Não, é. Nossa, eu amo isso daqui, tá? Amo. E é isso. Me ajudem a entender o que eu trago aqui pra vocês. Se eu falo mais de perfumaria, é um universo que eu amo muito mesmo, assim, eu gosto muito de perfume. Gosto de maquiagem também, apesar de não ser nem uma exímia maquiadora, né? Sou boa pra fazer pra mim. Gosto do que eu faço na minha boca pra mim. Mas eu posso trabalhar com isso ou eu posso ser a Flávia CLT, trazer o que eu faço no meu dia a dia de trabalho pra vocês, que é saúde, enfermagem, cursos da minha forma, né? Acho que eu tenho, modéstia à parte, uma forma ímpar de me comunicar, uma forma ímpar de ensinar, e eu posso trazer isso daqui pra vocês. Então, desculpem o desabafo, não queria fazer disso daqui uma fonte de terapia, né? Um momento de desabafar, mas eu precisava tirar isso de baixo do tapete da minha vida. Eu precisava que vocês entendessem que é isso, eu passei por isso, né? Eu passei por esses e vários outros problemas, mas esse foi um deles, tá? Então é isso, eu vou finalizar esse videozinho com o meu perfume de hoje, que é o Coffee do Woman de O Boticário, que é um perfume que combina com esse tempo de hoje e combina com a roupa branca que eu vou usar. Beijo!